Uma proposta de lei que foi apresentada na sessão desta semana na Câmara Municipal para ser votada com urgência, causou uma reação negativa de algumas pessoas pelas redes sociais. Vamos explicar então. O vereador Daniel Soto, que esteve aqui ontem dando entrevista, Daniel Soto do MDB, apresentou este projeto de lei de número 108/2020, que dispõe sobre uma alteração na lei orgânica do município. A mudança prevê o aumento para a necessidade de 2/3 de votos para a aprovação de matérias relativas a leis complementares. Após consulta ao plenário, o presidente Marcão Alves da Câmara, que é do PP, decidiu pelo pedido de vista de uma semana para melhor análise deste documento. Isso foi causando reações negativas e o movimento Frente Mirassol Sem Medo reagiu ao projeto de lei, convocando a população a comparecer na próxima sessão da Câmara a fim de pressionar os vereadores a não aprovarem esta proposta. Na opinião do coordenador da frente, Adriano Nascimento, a intenção de Daniel Soto seria diminuir a representatividade dos vereadores eleitos pela primeira vez no próximo mandato, e o que, na visão de Nascimento, criaria um cabo de guerra na próxima legislatura. Vamos ouvir o que disse o coordenador da Frente Mirassol Sem Medo. Oi, gente. Meu nome é Adriano Nascimento, sou coordenador da Frente Mirassol Sem Medo. Gostaria de convidar a todas e todos para a ocupação da Câmara Municipal na próxima sessão, respeitando todas as medidas de segurança, pois a pandemia ainda não acabou. A luta é para impedir que o projeto de lei número 108 de 2020 seja aprovado. O PL 108/2020 propõe a alteração da lei orgânica do município. A mudança prevê o aumento para 2/3 de votos para a aprovação de algumas matérias, o que dificultará a aprovação de projetos do Executivo e também do próprio Legislativo. A nova composição da Câmara representa a vontade da população por renovação. Por isso, não podemos permitir que a travem. Um grande abraço, espero vocês lá. O vereador Júlio Salomão, do PL, vereador eleito, Júlio Salomão, do PL, também é membro da Frente Mirassol Sem Medo e compartilhou a convocatória em suas redes sociais. Daniel Soto, por sua vez, publicou um print da publicação de Júlio Salomão e tentou ridicularizar a postagem do futuro colega de legislativo. Vejam aí a postagem do Daniel Soto no seu Facebook, compartilhando ali o print do que Júlio Salomão compartilhou, né, convocando a população a comparecer na Câmara Municipal na próxima sessão, e ali ele dizendo: mentira, nem começou e já vem com mentiras. Segunda-feira vou explicar essa proposta de mudança à lei orgânica. Quem travou o Brasil? Seu ali que deve estar errado, deve ser sei muito bem a cor da sua bandeira. Aguardem. E aí, o Daniel Soto talvez fazendo referência ao fato de Júlio Salomão ter uma ideologia mais voltada à esquerda. E em entrevista concedida ontem aqui no TS Notícias, o Daniel Soto disse que estaria corrigindo um suposto equívoco de Luiz Carlos Donegar Neto, que quando vereador em 2014 teria sido o autor da proposta de lei que definiu a necessidade na maioria absoluta das votações de matérias relativas a leis complementares. Vamos acompanhar o que disse ontem para a gente aqui o vereador Daniel Soto. E quando eu fiz essa alteração na lei orgânica, foi porque antigamente, quando eu ocupei uma cadeira juntamente com o vereador Luiz Carlos Donegar Neto, ele fez a alteração na lei orgânica, colocando as votações de projetos com sessão pública para 6 votos, que seria uma maioria simples. Então, a Constituição nossa diz que 2/3. Então, há uma divergência nesse sentido. Então, eu coloquei essa emenda na lei orgânica voltando ao que era antigamente.
Tá aí o que o Daniel Souto disse ontem. Como o Donegá foi citado, ele enviou mensagem pra gente e também publicou nas suas redes sociais para tentar desmentir o que disse o Daniel Souto. De acordo com o Luiz Carlos Donegá Neto, ex-vereador de Mirassol, ele realmente apresentou no ano de 2014 o projeto de resolução número 04/2014, visando alterar o artigo do regimento interno da Câmara, o qual, de acordo com Donegá, há tempos se encontrava em desacordo com a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município. O regimento interno previa erroneamente, em seu artigo 175, que matérias relativas a leis complementares somente poderiam ser aprovadas por 2/3 dos membros da Câmara, o que representa 7 vereadores. Enquanto que a Constituição Federal, no artigo 69, a Constituição Estadual, no artigo 23, e a própria Lei Orgânica de Mirassol, no artigo 40, estipulam que o quórum é o de maioria absoluta, 6 vereadores no caso. Assim, a proposta de Donegá, aprovada por unanimidade naquele momento, inclusive pelo vereador Daniel, que na época já era vereador, simplesmente buscou regularizar um erro histórico presente no regimento da Câmara, o qual se encontrava em desacordo com aquilo que era previsto na legislação. É isso que diz aqui o ex-vereador Luiz Carlos Donegá Neto. Eu separei um trecho da Constituição Estadual para mostrar para vocês aí que o Donegá tem razão. Olha só, no artigo 23 da Constituição Estadual está escrito o seguinte: excetuados os casos previstos nesta lei, as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria simples, presente pelo menos a maioria absoluta dos seus membros. Parágrafo único. Dependem de voto favorável de no mínimo 2/3 de seus membros as deliberações da Câmara sobre cassação de mandato de vereador, matéria vetada e destituição de membro da mesa. Então, somente nesses 3 casos aí é que é necessária, então, de acordo com a Constituição Estadual, a necessidade de 2/3 dos votos para que seja aprovado. Tá certo? Para explicar aí para a população mais ou menos o que é uma lei complementar, existem as leis ordinárias e as leis complementares. Lei complementar é o seguinte: é uma lei que tem como propósito complementar, como diz o nome, e explicar algo à Constituição, suplementar a legislação em matérias que faltarem leis, mas jamais pode alterar conteúdos constitucionais, desrespeitando a Constituição, ok? E eu conversei pela manhã também por mensagem com o presidente da Câmara, Marcão Alves, do PP. Ele diz que o projeto de lei, ele que pediu vistas do projeto, né? Ele diz que o projeto de lei 108/2020 ainda não foi avaliado pelas comissões. E ele diz que pretende conversar com o Daniel Souto e outros membros da casa para decidirem se irão colocá-lo em votação na próxima sessão. Alves disse também que ainda não agendou a data do próximo encontro dos vereadores de Mirassol, mas a gente viu ali na postagem do Daniel Souto que provavelmente será na segunda-feira. Então vamos ficar aguardando aí os desdobramentos de toda esta situação que está acontecendo na cidade de Mirassol, dentro da Câmara de Mirassol. Nem começou o próximo mandato e já está dando o que falar, né?